Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo a essa aula. Sei que vai ter gente que ainda não entrou, pessoas que ainda vão estar entrando, tá? Mas fiquem tranquilos que essa aula eu vou deixar gravada para vocês e aí a gente não vai ter problema. Vamos poder rever, voltar, pausar, ver com calma. Meu objetivo não é pressionar ninguém a assistir essa aula ou assistir ela de qualquer jeito. Meu objetivo é que essa aula chegue até você, que esse tempo que eu estou pausando, parando, que eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas decidi investir aqui contigo nessa jornada, que realmente faça sentido, que você possa tirar bom proveito, que você possa sair dessa aula com uma mentalidade, um pensamento diferente, e é isso que realmente eu espero e é isso que eu estou buscando aqui com você, tá? Deixa eu só ver aqui, mandei aqui já o link para o pessoal que está fazendo a aula, que está no grupo. Deixa eu ver se o link já está funcionando, tudo certinho. Sim, está funcionando. Teste feito. Bem, o tema dessa aula, o tema dessa aula é a falha oculta. Como assim, Tony? Falha oculta. Nós vamos descobrir uma falha que muitas pessoas vivem, que muitas pessoas acabam lidando com ela, mesmo consciente ou não consciente, é uma falha que acontece na vida de todo ser humano. Aconteceu na minha, às vezes ainda acontece. É uma questão de sempre investir em buscar estar consciente, né? E você vai entender que falha é essa. Essa é a falha que muitas das vezes também, vou dizer que não só os profissionais acabam cometendo, mas muitas das pessoas que qualificam esses profissionais cometem também, tá bom? Então vem comigo para a aula de hoje que tem como título A Falha e aqui você vai aprender muito mais sobre tudo isso que eu quero conversar aqui com você, tá bom? Bem, seja muito bem-vindo de verdade, independente se você já é um aluno meu. Ah, Tony, eu caí aqui de paraquedas, né? Eu vi que tava uma live no YouTube, eu sou um inscrito seu e acabei vindo e participando. Então, não, Tony, eu sou um seguidor. Não, Tony, você mandou lá no grupo e eu sou um dos que já está estudando a introdução da terapia cristã. Não, Tony, eu tenho interesse, mas eu ainda não estou estudando. Não importa. Tá? Não importa se você é aluno meu, se começou e parou, ou se essa é a sua primeira vez aqui. Eu quero que você sinta, como que eu posso dizer? Sinta que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e não tem atraso, não tem. Não, tudo tem o tempo certo. A palavra de Deus diz que há um tempo certo para todas as coisas, e hoje é o tempo certo para você estar aqui, ou estar aqui assistindo nesse momento esse vídeo, tá? Talvez você esteja em um momento em que sente que, Tony, eu poderia estar fazendo mais na minha vida, poderia estar fazendo tantas coisas mais, né? Talvez você pense que nasceu para algo maior. Poxa, tinha tanta expectativa, tantos sonhos, eu poderia ser tão maior, tão mais realizado, tão. Talvez você se sinta assim. Confesso que eu já me senti assim, tá? Mas talvez você ainda não encontrou exatamente o seu caminho. E esse é o ponto da aula de hoje, né? Esse é exatamente o ponto que nós vamos falar aqui. É sobre encontrar o meu caminho, é sobre me encontrar, é sobre saber quem eu sou. E nós vamos falar nessa aula muito sobre isso, tá? Talvez você já tenha estudado formações sobre terapia, talvez você já tenha estudado psicologia, talvez só psicanálise, talvez você já tenha buscado muito conhecimento, talvez você já tenha buscado ajuda, talvez você já tenha orado muito, mas ainda não viu coisas mudarem, coisas reais, resultados reais, né? Mas no fundo, eu sei que aí existe uma sensação de que as coisas não estão encaixando. Tony, eu me esforço, eu busco, eu oro, eu dedico, eu estudo, mas parece que as coisas não estão como deveriam estar. Algo está fora do eixo. E eu não sei se você se sente assim, se você realmente está se sentindo assim, ou já se sentiu, como realmente de fato é. O que eu sei é que talvez também tenha o risco de estarmos confortáveis, dado o momento. Talvez não estou tão como poderia, mas estou tão melhor como já estive que estou grato. Só que essa gratidão gerou um conforto tão grande que me aprisiona onde estou, né? Outro ponto muito relevante para a gente falar hoje é exatamente sobre isso. Quando eu não tenho consciência de onde eu poderia estar, quando eu não tenho consciência do quão limitado a situação, o contexto, o meu comportamento está me permitindo ser ou me conduzindo a ser, eu não tenho consciência, eu não tenho incômodo.
Se eu não tenho consciência, não tem como ter incômodo. Eu não estou mal, eu estou confortável. Então talvez você não tenha esse incômodo, ache que está tudo bem. Eu quero te trazer para a consciência e você poder validar isso, tá? Validar isso de verdade. Então fique atento a tudo que nós vamos falar aqui, porque hoje você vai poder validar tudo isso comigo, tá? Bem, isso aqui vale para quem está começando, para quem está começando sua jornada, tá? Tony, eu estou começando a minha jornada como terapeuta, eu estou estudando já, ou eu já estou me movimentando, Tony. Ou então para quem não está fazendo nenhuma formação, para quem ainda busca entender um caminho, para quem quer escolher, né? Ou talvez você tenha uma profissão e quer fazer uma transição, quer trabalhar mais de casa, quer trabalhar online, quer ter tempo para os filhos, quer ter mais qualidade de vida, mais liberdade, né? Quer sair da sua profissão que talvez não faz tanto sentido e encontrar algo que se conecta mais com você, né? Então não sei. O ponto é, eu quero falar com pessoas que querem cuidar de vidas. Que pessoas de além de ter esses benefícios, essa liberdade, além de encontrar um caminho, uma profissão, mas que quer viver na profissão, no propósito, algo que traga sentido, impacto na vida de outras pessoas. Alguém que quer viver algo a mais. Não alguém que está só buscando mais uma formação, mais um diploma, mais um. Não, não, não. Tá? Eu estou chamando por pessoas que talvez estão começando a estudar, ou já se formaram, ou ainda quer se encontrar, ou talvez transicionar de carteira, tá? Talvez quem já está atuando como terapeuta. A minha conversa é com vocês, tá? Talvez você ainda não se encontrou, talvez você não está tão seguro, talvez você não tenha os resultados que gostaria, ou sente que falta algo mais profundo, mais alinhado com aquilo que você acredita, principalmente se você for cristão. É muito difícil olhar para as formações, para os professores e se identificar, né? Às vezes uma linguagem mais para uma linha de pensamento ateu, ou então é uma comunicação às vezes pejorativa, pesada para aquilo que acreditamos e buscamos. Então, eu quero falar com você que agora você tem um espaço, tá? Você tem um espaço diferente e especial aqui. Então, nós vamos falar muito sobre isso, porque no final, o sentimento quando a gente está nessa bagunça perdida assim é sempre o mesmo, né? A gente sabe que pode mais, mas parece que algo trava. E deixa eu te falar uma coisa com muita clareza: isso não é falta de esforço, não é falta de dedicação e nem falta de conteúdo, tá? Hoje tem muita informação, né? Para tudo, para tudo. Então tem YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, tem conteúdo no chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial que você consegue estudar, mas não é sobre informação. Porque está disponível, diferente de outro tempo, né? Pelo menos da minha época, quando ainda não existia internet. Então, está disponível. Só que quase ninguém ensina como integrar tudo isso de forma que funcione de verdade na prática. Tem muito conteúdo solto, tem muita gente se dizendo especialista, mas não viveu realmente na prática e vende para as pessoas uma ideia. E tem outras pessoas que realmente viveu na prática, que entendem isso, mas que oferece algo incompleto. E nós vamos falar de algo completo. E é por isso que essa não é só mais uma aula. Não, não tem nada a ver com introdução à terapia cristã, se você já fez. Não tem nada a ver com a TMS. Tem a ver com algo mais pessoal entre eu e você. Uma conversa, um bate-papo, tá? Então hoje pode ser talvez uma virada de chave para você. Porque você vai entender que não é falta de tempo, não é falta de conteúdo, é falta de direção e integração. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui hoje. A falha, o tema da aula é sobre isso, sobre não trazer, não ter, não acessar, não ter encontrado algo, um caminho que realmente dê direção e que faça uma integração correta daquilo que você pensa, daquilo que você sente e daquilo que você crê. E hoje nós vamos unir tudo isso em uma aula muito, muito especial. Cheio de técnica, de conhecimento, de detalhes, e eu quero muito que você se permita realmente estar aqui presente nessa aula. Quero muito que você se permita vir para essa aula de coração aberto, que você se permita realmente visualizar tudo que eu tenho para te entregar aqui, que você se permita viver todo o processo da jornada dessa aula, toda a proposta que nós temos aqui, tá bom? Então, fica aqui comigo. Peço, por favor, que você
não se distraia, não se perca. Tony, como assim me distrair e me perder? Talvez aí na sua casa, talvez aí com a sua família, talvez aí com as coisas que você está fazendo, né? E aí talvez você fale, poxa, eu não estou conseguindo estar aqui na aula, prestando atenção, ouvindo, estudando, enfim, prestando atenção porque tem muita informação. Então, tenta achar um caminho, um lugar privado, um ambiente para você estar aqui comigo, tá bom? Espero que vocês possam estar realmente presente, porque essa aula de fato é uma aula muito especial mesmo. Não saia daqui, fique aqui comigo, por favor. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui e, e nós iremos iniciar oficialmente essa aula, tá bom? Então, vem comigo. Tony, qual é o erro invisível? Que erro é esse, Tony? Qual é o erro invisível? O que que acontece? Pensa aí um pouquinho comigo. Qual você acha que é o maior erro da gente não ter uma direção? Talvez você não está tendo resultado. Olha para o seu problema. Olha para o seu problema, talvez sua insatisfação profissional, seja do resultado da profissão que você está, ou de não ter uma clareza em qual profissão escolher. Pensa aí comigo. Qual que é o ponto maior, o ponto mais crítico de tudo isso? Pensa aí comigo, tá bom? Vamos lá. O problema é real, o erro invisível, né? Deixa eu te mostrar agora o que está por detrás de tudo isso que eu iniciei essa fala aqui. Porque existe um erro silencioso acontecendo hoje. E acontecendo não só com terapeutas, com psicólogos, mas acontecendo com muitas outras profissões, tá? E isso está travando mais pessoas do que falta de oportunidade. Até porque se a gente for falar só no âmbito profissional, na linha de atuação terapêutica, a cada vez mais cresce demanda para isso. Cada vez mais as pessoas estão doentes, mais ansiosas, com mais casos de depressão, com outros comportamentos, com outras demandas surgindo cada vez mais e cada vez menos tem pessoas qualificadas para realizar esse trabalho de maneira realmente profissional, integrada, completa, assertiva, algo que realmente traga resultados, algo que tenha uma intenção além de só ganhar dinheiro, de só ter pacientes, mas de causar um impacto realmente. Então, não é falta de oportunidade, não é falta de cliente, é falta de entrega, tá? Mas tem outros detalhes também. Então, pensa comigo, as pessoas estão cada vez mais cheias de informação. Então, Tony, eu como terapeuta, eu estou cada vez mais cheio de informação, sim, só que eu estou cada vez mais vazio de transformação. Tem um ponto muito importante, eu li uma vez em um livro e eu fiquei refletindo muito sobre isso, é que quanto mais informação eu tenho, mais tem acúmulo de dados aqui. Se eu não extraio isso e levo para o campo de ação e transformo informação em conhecimento, se eu não fizer isso, toda informação aqui deixa de ser uma informação e passa a ser uma poluição, porque está poluindo. Está só enchendo, e gerando confusão, gerando distorções, gerando superficialidade. Então as pessoas estão cada vez mais cheias de informação e por isso não tem transformação, porque não faz essa extração, leva para o âmbito da ação, para o dia a dia, para a prática, porque muitas vezes é por falta de intenção, ou por não ter vontade, ou por não. Não, é por não saber como. Tá? Então, e também tem um outro ponto. Existe um vício hoje que está. Acredito que está mais da metade da população vem vivenciado isso e alguns números da internet mostram isso com uma mudança muito pontual de 2019 para 2024. Houve um aumento muito grande no consumo de cursos. Então tem um vício em aprender acontecendo hoje. As pessoas estão muito viciadas em aprender, em consumir conteúdo, em fazer cursos, mas sem um compromisso real. Sabe? Sem um compromisso real com a mudança profunda. E isso começa a criar uma ilusão de evolução. Por quê? A pessoa quer fazer e quer sentir no movimento. Ah, eu estou tentando. Ah, pelo menos eu estou tentando. Pelo menos eu estou fazendo. Pelo menos estou estudando. Mas e o resultado? E a informação virando conhecimento? E a informação sendo extraída e indo para a prática, para ações reais, validadas? Esse é o ponto que muda tudo, tá? Por quê? O que vai acontecendo, Antônio? Os certificados vão se acumulando, mas não representam uma transformação real. Cursos rápidos, cada vez mais cursos rápidos, com aulinha de 2, 3 minutos, você olha a grade, um monte de conteúdo, de título, um monte de aula, só que você vai assistir a aula 2 minutos, 3 minutos.
Você quer corrigir a vida de uma pessoa, ajudar, transformar, impactar a vida de alguém, acompanhando a pessoa numa sessão de 1 hora, sendo que você passou por um processo onde as aulas eram 2, 3 minutos. E aí o que acontece? Os certificados vão se acumulando. Vai nem tendo espaço mais na parede, é certificado para todo lado. Eu nunca coloquei um certificado meu em parede, porque não é sobre o certificado, não é a quantidade dele, tá? Por quê, Tony? Não adianta ter certificado acumulando se vocês não representarem a transformação real na vida de vocês. Cada certificado que você adquire, cada que você conquista, aquilo tem que ser fruto de algo gerado em você. Tony, eu vivi aquela experiência daquela formação. Não passei numa provinha, não só completei o negócio e imprimi um certificado. Não, eu vivi aquilo e esse certificado é um marco dessa jornada. É sobre um selo do que está acontecendo ali, do que foi concluído ali. Aí o certificado tem sentido. Aí o certificado tem sentido. Ele não deve ser um mecanismo de atrair pessoas para ensinar aquilo que ainda não vivi, aquilo que ainda não mudou em mim. Então, eu quero chamar vocês para, antes de ser terapeuta para os outros, entender o impacto de ser terapeuta para consigo mesmo, tá? Então, você está querendo dizer que eu vou me auto-atender, que eu não preciso de ninguém? Não, não é isso. Mas você vai ter consciência de que primeiro precisa se acolher, buscar ajuda, olhar para si, ter consciência antes de ensinar sobre isso, antes de acolher pessoas que precisam disso, tá? E bem, Tony, você falou um pouquinho sobre cursos, você falou um pouquinho sobre fazer aulas rasas, 2, 3 minutos. Tem problema nisso? Gente, tudo que é muito curto é muito raso, e tudo que é muito raso fica ali, no superficial, você não aprofunda, então você fica muito limitado. É legal? É legal, né? Porque dá a sensação que eu estou evoluindo, que eu estou avançando, e aí as aulas são mais prazerosas, eu termino logo, eu tenho certificado logo, mas entenda, o processo de ser um terapeuta não é sobre focar em velocidade, mas é a qualidade. Porque do que adianta eu ir rápido na formação e depois levar anos ou me frustrar e desistir da carreira porque eu não estou realmente preparado e qualificado para viver essa jornada? Então não adianta nada. Então entendam, busquem por uma formação que realmente construa, mesmo que as aulas tenham 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, mas que realmente te prepara para ter um impacto real na sua vida, então oferecer esse impacto para a vida de outras pessoas, tá? Então, cursos rápidos dão uma sensação de avanço? Dá, prazer, realização, conquista, estou concluindo, estou avançando, né? Só que muitas das vezes só alivia essa consciência e é por alguns dias. E o resultado? E as conquistas, né? Então, o conteúdo que deveria ser um meio, ele acaba virando uma distração sofisticada que ocupa a mente, mas não resolve a raiz, mas não resolve realmente a sua causa. E isso começa a gerar contradições internas difíceis de ser sustentadas. Vocês concordam? Porque tem gente que sabe explicar o comportamento humano. Tem profissionais, tanto da psicologia, terapeutas ou psicólogos, que eles sabem explicar o comportamento humano, mas não conseguem lidar com o próprio. São pessoas que falam para a pessoa fazer uma coisa das quais não fazem. Aí, esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto, tem gente que fala de Deus, Tony. Tem gente que diz que é um terapeuta cristão, que é um psicólogo cristão, divulga isso e tal. Só que, Tony, essas pessoas falam de Deus, falam que tem fé, mas continuam emocionalmente sobrecarregadas e feridas, travadas. A vida dela é travada, o profissional, o espiritual, o relacionamento. Então, como que essa pessoa fala sobre algo que ela também não está vivendo? E tem outras pessoas que falam só superficialmente de Deus, mas não traz Deus para o processo de verdade, né? E tem gente ainda que sente tudo com intensidade, mergulha nas próprias emoções, mas não consegue sustentar uma mudança real na vida. Não tem constância, não tem resiliência, não tem sede de mudança real. Fica só no raso, no superficial, né? E o problema não está necessariamente no que essas pessoas estão buscando, está na forma como estão buscando. E eu não quero que você se sinta atacado, talvez eu nem estou falando isso, vamos dizer, com sentido real para você. Talvez você fale, não, Tony, eu estou tranquilo, eu estou num caminho diferente. Meus parabéns, mas eu sei que vai ter pessoas que vão precisar ouvir isso, e isso aqui é só um preparo para a gente iniciar a aula. É só um alinhamento, a aula nem começou. É só a gente alinhando, processando, tá bom? Então entenda, está na forma de como nós buscamos a mudança. Se eu busco mudanças
com pouco esforço, com pouco envolvimento, de maneira superficial, não espere um resultado diferente disso, né? O fruto é proporcional, a colheita, né, na verdade, é proporcional à quantidade de semente que eu planto e do esforço que eu tenho em cuidar dessa semente, né? Então é sobre isso, porque no final não é falta de conhecimento, não é falta de informação, não é falta de acesso ou de tempo, mas sim, talvez algo que não está estruturado, não tem direção, vem fragmentado, desalinhado. E hoje a gente acaba tudo isso. Nessa aula hoje você vai alinhar tudo, vai entender melhor, vai se posicionar diferente, vai tomar decisões, vai fazer novos acordos, tá? Então vamos lá. Pense e respire aqui comigo. A maioria das pessoas acabam não percebendo tudo isso que eu falei para você. Por quê? Estão andando com tapa-olho, cegas, no automático, só reagindo à vida. Não escolhem as reações, não tomam decisões, vão só indo. Vão só indo. Então a maioria das pessoas não percebe. Mas grande parte das abordagens que existem hoje, elas acabam permitindo que as pessoas continuem cegas assim. Então tem muitas linhas terapêuticas hoje disponíveis? Tem. Tem muita formação de terapia? Tem. Mas grande parte das abordagens que existem hoje não falham porque são ruins. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma formação. Acredito que tem público para todo mundo e tem formações muito boas. Aonde eu mais vejo que as formações são, talvez, elas erram, porque elas são incompletas. Todas as formações que eu fiz até então, totalmente incompleta. Eu tive que pescar, eu tive que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu tive que buscar um ou outro, eu tive que fazer um monte de formação. E aí não era vício, não era sede de curso, não, era necessidade. Eu estava cansado de ficar no superficial, estava cansado de fazer a aulinha rasa, eu estava cansado de uma pessoa me contando uma parte, mas não me contando todo. Porque alguns não viveram, outros não sabiam como explicar, não sabiam como ensinar, outros estavam focados em só vender curso e não preparar pessoas reais. Então isso tudo foi me pegando, sabe? E aí eu fui vendo que cada um trabalhava uma parte. Só que aí eu cheguei a um ponto e falei assim, mas espera, por que cada um fala de uma parte se o ser humano não é dividido? Por que tem uma linha de formação em psicanálise que trata mais sobre emoções, só que não cuida do meu pensar? Mas aí tem um TCC que cuida do meu pensar, mas muitas vezes não tem a psicanálise para cuidar das minhas emoções. E aí às vezes tem esses dois, mas não tem uma PNL para saber reprogramar, para saber trazer um resultado rápido e não ficar anos em sessões. Só que aí talvez tem tudo isso. Tem a PNL, tem o TCC, tem a psicanálise, mas não tem Deus, não tem presença, não tem um espiritual. Aí o que adianta eu acolher os meus pensamentos, as minhas emoções e o meu espírito? O que acontece? E a minha parte espiritual? Afinal, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência carnal e não o contrário. E aí a parte espiritual, que é a parte mais importante, a mais relevante, ela é ignorada? Eu então percebi que não existia algo realmente voltado para esse olhar, sabe? Que não estava olhando para isso. E é aí que para mim começou o problema. Porque quando você olha de forma mais profunda, toda a nossa estrutura se sustenta em três pilares. E todos esses três pilares estão conectados o tempo todo: mente, emoção e espiritual. Não tem como. Não tem como. Sempre que você pensa algo, você envolve uma emoção e tem um envolvimento espiritual, e vice-versa. Sempre que você acessa algo espiritual, você tem um pensamento, tem uma emoção e um pensamento. As coisas são interligadas. A mente é onde estão os pensamentos, as crenças, os padrões que você aprendeu ao longo da vida e que moldam o seu comportamento. As emoções é onde estão as dores, né? Que não foram resolvidas às vezes, que ficam lá no nosso subconsciente. Tem experiências que marcaram, traumas, memórias que ainda carregam peso. O fato de você não ver, não estar sendo confrontado, não estar fresco na memória, não significa que está resolvido. Não é o tempo que resolve as coisas, mas é como você usa esse tempo para acolher tudo que foi vivido. Então tem gente carregando muita memória, que ainda tem peso, muita ferida aberta, né? E o espiritual é onde está a sua identidade, é onde está a identidade do seu paciente. Como que você trabalha as emoções, trabalha os pensamentos e não trabalha a identidade? Como? Como que você trata a parte que ele se sentiu rejeitado, sem valor, abandonado, esquecido? Você trata, acolhe tudo isso que passou, mas não protege ele para que não viva de novo os mesmos danos, fortalecendo quem ele é, o valor que tem real. Como?
Como ter resultado? Como realmente impactar e transformar uma vida? Como realmente ser um ponto de, sabe, de virada de página na vida de alguém ao passar com você no seu processo? Então, esse é o ponto de tudo. Aqui é o ponto central, tá? Porque quando você busca espiritualidade, você encontra a verdade sobre quem você recupera, melhora, reconecta, enfim, a sua conexão com Deus vai lá em cima. Então aquilo que dá sentido e direção para sua vida é construído, é resgatado, recuperado ou fortalecido quando existe a espiritualidade envolvida. Não estamos falando de encaixar versículos bíblicos apenas. Não estamos falando também de espiritualizar tudo e ir para o lado mais místico da coisa. Não. Mas também não estamos falando só da parte de falar algo motivacional usando a Bíblia, ou também algo mais de acusação. Não é sobre pregar para ninguém, é sobre convidar Deus para participar de um processo, é tornar aquilo um ambiente espiritual. Isso é algo inovador, isso é algo novo, e eu estou aqui trazendo para vocês essa visão, esse entendimento, tá? O ponto é que esses três não funcionam separados. A mente, as emoções e o espírito não funciona separado. Do mesmo Deus, do mesmo jeito que Deus, ele é três em um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nós somos pensamentos, emoção e espírito. Imagem e semelhança. Carregamos a mesma essência. Isso às vezes pode parecer complexo? Pode, mas se torna muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, o ponto é, não esqueçam, esses três não funcionam separados. Eles se influenciam o tempo todo. E aqui começa a chave, a virada de chave que eu quero trazer para você. E só mais um pouquinho aqui, eu vou só fechar esse papo e aí nós vamos começar oficialmente a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Quando você trata somente, você até entende muita coisa, mas não consegue sustentar a mudança, porque eu entendi. Tem muita gente que entende muita coisa, mas não consegue aplicar aquele entendimento na prática. Então só o entender não é suficiente. Agora, vamos lá, Tony. E quando você trata só a emoção, Tony? Você sente alívio, você sente paz, você acessa dores, mas muitas vezes não consegue organizar isso de forma prática. Ou seja, eu tenho mais consciência, Tony, eu estou entendendo as minhas emoções, eu estou acolhendo mais elas, só que eu não estou conseguindo, Tony, ter algo sólido, uma construção sólida. Por quê, Tony? Porque eu estou olhando para elas, mas não sei como organizar. Eu não sei como realmente fazer essa organização na prática, né? Então, olhar só para a mente dá? Não. Olhar só para o emocional dá? Não. E quando você trata só o espiritual? Que aí você acredita, você se fortalece, e você crê, e você se baseia na fé. Só que aí você esquece que Deus faz. Muito, muito. Milagres, milagres. Mas tem coisas que ele não faz porque ele fica esperando por você. Tem parte que é só sua. E aí? Se essa parte for mental, emocional, decisões, organizações, ressignificações, só o espiritual vai resolver? Também não. E aqui acontece algo que eu vejo muitos religiosos vivendo. Deposita tudo em fé, espera tudo de Deus, vive uma fé cega, que muitas das vezes mais conforta no aprisionamento de não fazer nada do que impulsiona em fazer. Então, a fé, a parte de Deus, ela é fundamental, mas ela não pode ignorar a mente, os pensamentos, as ações e as emoções que carregamos. Não pode. Porque, por mais que somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, nós somos também parte carnal. Então, sobre esse mundo, tem muita coisa que é referente a decisões, comportamentos, escolhas, ações nossas. Então, não dá para espiritualizar tudo. Então, aqui nós vamos falar a real. Nós vamos olhar para a ciência, nós vamos trazer realidade, fato, ações, prática. E a aula de hoje é sobre isso, tá? Porque tem muitas pessoas
que estão presas, mesmo buscando, ela se vê presa, busca, esforça, esforça, vai, vai, mas ainda está lá presa. A transformação real não acontece quando você melhora uma parte, gera alívio, mas o alívio passa, né? O resultado às vezes não vem, e aí você volta para o mesmo ciclo. Então, entenda, a transformação real, ela acontece quando existe alinhamento desses 3 pontos do quais nós estamos falando aqui. Combinado? Tá atento nessa aula? Então, é exatamente desse princípio que nasceu a TMS 153. Tony, o que é TMS 153? O que significa isso? TMS, terapia messiânica, Messias, Jesus, tá? Então é algo cristão, sistêmico. Tony, por que não terapia cristã apenas? Porque a terapia cristã seria mais um olhar, às vezes, muito mais só espiritualizado da coisa ou teológico. E nós vamos muito além. Então, nós estamos apresentando como uma terapia messiânica, com princípios messiânicos, e sistêmica, para trabalhar todo o sistema: mente, emoção e espírito. Sistêmica, tá? E 153, Tony? 153 é sobre aquela passagem onde Pedro ele pescou tantos peixes naquele momento do milagre que a rede dele quase virou o barco, tão pesada que estava, né? Então ali teve mais de 153 espécies de peixes, foi citado ali naquele momento. Então ele foi convidado para parar de pescar peixe e pescar pessoas. E naquele momento ele pescou todo e qualquer tipo de peixe. E ele foi convidado exatamente com esse propósito, pescar todo e qualquer tipo de pessoa, sem distinção, samaritano ou não, qualquer pessoa, prostituta ou não, viciado ou não, aleijado ou não, qualquer pessoa, tá? Então, aqui nasce a TMS, mas não como uma abordagem qualquer, não. Nem como algo espiritualizado demais, teológico demais, não. Nasce, sim, porém como uma estrutura para restaurar o ser humano por inteiro, sem fragmentação, criando uma plenitude, tá bom? Preparado? Toma sua aguinha aí, a gente vai para a aula agora. E oficialmente iremos iniciar a nossa aula. E essa aula tá linda, 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 linda. Então, deixa eu só dar um ok aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, agora eu quero te mostrar isso, tudo que eu falei aqui, de forma prática, teórica, técnica, mas com um pouco mais de profundidade para você entender que não é só uma ideia bonita isso. Existe uma estrutura por detrás disso, né? Tem responsabilidade, tem realmente estudo, construção, ferramenta, base, né? Então hoje você vai entender tudo isso. Nós vamos pegar um exemplo muito comum. Vamos pegar uma das coisas que a geração atual mais tem enfrentado: procrastinação. E uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro: existe a procrastinação como comportamento, procrastinação comportamental, e existe a procrastinação como um bloqueio emocional. Comportamento é quando eu sou descompromissado mesmo, Tony. Eu sou relaxado, eu quero nada com nada. Ok. Não é dessa procrastinação que nós estamos falando. Estamos falando da procrastinação emocional. Tony, eu sei o que tenho que fazer, eu tenho condição, tenho ferramenta, mas olha, eu não fiz e eu fico procrastinando, eu fico empurrando, isso me gera incômodo. Ou seja, dessa procrastinação que nós vamos falar, tá bom? Não é aquela preguiça simples, não. Não, mas é aquele momento em que você sabe exatamente o que precisa fazer, tem condições, tem tempo, tem ferramenta, tem recurso e não faz. E aquilo te pega de jeito. Então, se a gente começa olhando pela mente, a gente deveria entrar na lógica da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Então, olhando para a mente, a TMS vem com a TCC. E aí existe um princípio central. Pensamentos influenciam emoções, ou seja, tudo nasce no pensar. E aí do pensar se geram emoções. As emoções acabam sendo geradas ou influenciadas, né? E que influenciam comportamentos, ou seja, eu penso, eu sinto e eu reajo. Esse é o ponto. Eu penso, eu sinto e eu reajo. E a TCC estuda e explica essas reações, esses comportamentos, né? Ou seja, aquilo que você faz ou deixa de fazer não começa na ação, começa na forma como você interpreta a situação. Então eu estou procrastinando. Ok.
E eu estou procrastinando, Tony. E eu estou vendo que essa é uma ação, o procrastinar. Mas tem uma emoção que me faz procrastinar. E antes dessa emoção, tem um pensamento. Você vai, sabe, buscando, vai pelas pegadinhas, buscando pistas para ver aonde isso leva, né? Então aqui entram os chamados pensamentos automáticos. Eles são rápidos, muitas das vezes inconscientes e geralmente carregam distorções cognitivas. Lembre-se, inconsciente. Às vezes eu estou procrastinando, Tony, e é inconsciente, eu vejo, não fiz. E aí precisamos de consciência para analisar e buscar respostas para isso. E na TCC temos por exemplo, esses pensamentos automáticos, né, que chamamos na TCC de distorções cognitivas. Por exemplo, eu não sou capaz. Tony, eu não pensei, eu não escolhi pensar isso, mas já está instalado. Eu não me sinto capaz. Tony, se eu não me sinto capaz, por que, que eu vou fazer se é algo novo, se é algo grande, se é algo desafiador? Por que, que eu vou começar a estudar, Tony? Por que, que eu vou começar a atender? Tem muita gente preso em curso, formação. Por quê? Porque eu ainda não estou pronto, eu ainda não sou capaz. E busco outro, e busco outro, e busco outro. E fica comprando cursinho barato, cursinho porcaria, cursinho barrela, gerando a falsa sensação, mas nunca se sente suficiente e acha que é só falta de tempo, que é falta de alguma coisa a mais. E não é. Né? Tem gente que tem um pensamento de vai dar errado, não é o momento certo, depois eu faço, depois eu começo, depois eu estudo, depois eu inicio. Dentro da TCC, isso pode ser classificado como catastrofização. É eu deixar o problema maior do que realmente é. Ou generalização. É eu pegar um dado isolado, um acontecimento, uma atitude minha e generalizar para todos, por exemplo. Ou um pensamento tudo ou nada, 880. Ou eu tento de tudo ou eu não tento nada. E aí não acho o equilíbrio. Né? O ponto é que o cérebro não reage só à realidade, ele reage à interpretação. Quando esse tipo de pensamento é ativado, o sistema emocional entende aquilo como uma possível ameaça. Não necessariamente física, mas emocional. Tony, se eu não me sinto capaz, se eu penso que vai dar errado, se não é o momento certo, depois eu vou fazer melhor. Tony, eu vou acabar criando pensamentos e ativando pensamentos de rejeição, de fracasso, medo, disposição. E aí entra mecanismo de proteção. Tá? Então aqui é uma aula sobre TCC, que você está entendendo como realmente funciona. Então, em vez de enfrentar, você acaba evitando. Você adia, você se distrai, encontra justificativas que parecem coerentes, mas que na prática estão te afastando daquilo que você sabe que precisa fazer. Tem um monte de coisa que você sabe aí. Você que está me ouvindo, você sabe que precisa fazer, quantas vezes deveria fazer, o esforço que deveria fazer e não está fazendo. E por que eu procrastino, Tony? Eu devo estar fugindo de enfrentar algo, com medo, me protegendo, né? Então entenda, por isso, muitas pessoas acreditam que o problema é disciplina, que é ter um coaching, que é ter uma agenda, que é se organizar. Só que quando na verdade existe um padrão cognitivo sendo repetido, a pessoa não tratou a causa, que é só gerar alívio para os sintomas. É como tomar um remédio para dor de dente e nunca tratar o dente. Vai voltar, a dor vai voltar, o problema vai voltar e fica tranquilo, que pior. Então, isso. Esse é o ponto, quando a gente fala de pensamentos, ela é a camada mais visível, ela é a mais fácil de ter consciência, acessar e melhorar. Então, essa vamos dizer assim, se você vê um iceberg, essa é como se fosse a pontinha do lado de fora. Aqui você vê, o gelo que você vê. Então, quando a gente aprofunda, a gente vai então para o campo emocional. E aqui faz sentido olhar pela lente da psicanálise. E aí, então nós buscamos na psicanálise o olhar para as emoções. Vai fazer muito mais sentido. Então, aqui nós entendemos que esses padrões não surgem do nada. Eles são construídos. Ao longo de uma jornada, existe uma construção a partir de experiências que deixaram marcas. Ao longo da minha jornada como terapeuta, eu entendi que tinha pessoas que não tinham para contar um trauma, uma dor, não lembravam. E aí eu comecei a me questionar. E nenhuma formação ensinou algo que eu vou ensinar hoje para vocês. A maioria dos danos de construção a partir de experiências que deixaram marcas, não foram coisas que aconteceram, foram expectativas de coisas que não aconteceram, abraços não dados,
proteção não realizada, um eu te amo, um parabéns, um aniversário, uma escolha, um momento. É sobre isso. Às vezes a gente quer tratar grandes traumas, busca, acha que a pessoa não está conseguindo acessar, não está lembrando, não desabafa, mas seu grande trauma, ele não aconteceu. Não é real. São expectativas. São coisas que foram criados e nunca foram atendidos, que tem um impacto tão grande quanto ao que aconteceu, tá? Então, já vai pegando isso e já vai anotando. Então, isso tudo gera situações de rejeição, críticas constantes, comparações, sensação de não ser suficiente. E tudo isso vai sendo registrado e ao longo do tempo forma estruturas internas, muitas vezes inconscientes. O problema é que o cérebro começa a associar situações atuais com essas experiências antigas. Então, quando você se depara com algo que exige exposição ou possibilidade de erro, o seu sistema emocional não reage só ao presente, só ao momento atual. Ele reage a tudo que já aconteceu no passado. É uma somatória. Então aí vem a explicação dos gatilhos, que algo que aconteceu agora traz toda a carga emocional de tudo que já aconteceu desde lá de trás, que não foi acolhido, que não foi tratado. Né? Então você acaba reagindo ao passado também, não só ao presente. E para evitar reviver aquela dor, ativa novamente o mecanismo de proteção, a fuga, a evitação. E aí você entra novamente no comportamento de procrastinação, para não viver esse confronto, esse gatilho, né? E isso cria um ciclo. Você evita para não sentir desconforto, mas ao evitar reforça a crença de incapacidade. E quanto mais se repete, mais forte esse padrão fica. Maior é a ferida aumentada, maior os danos, a cobrança, o peso, e aí você vai caminhando para uma jornada de, vamos se dizer, de complicações mesmo, né? Onde vai tudo ficando muito mais desafiador e difícil para você, tá bom? Então pensa comigo, Tony, não é só realmente pensamentos, não, também é emocional, né? Sem dúvida. E aqui a gente já está alinhando muito a nossa conversa. É por isso que muitas pessoas entendem o que precisam fazer, só que não conseguem sustentar a mudança, porque a raiz emocional continua ativa, mesmo que o comportamento mude por um tempo. Então não adianta conhecimento, informação, não adianta insight, não adianta você ser duro, você falar as coisas, você desenhar para a pessoa, se você não alterar aquilo que aprisiona ela, que aprisiona os comportamentos dela, que gera medo. Se você não acolher isso, se você não trouxer um olhar de consciência para ela, não vai adiantar nada, tá? Então, ok? Racional, entendido, emocional, compreendido. Agora vamos para algo mais profundo. O pensamento é a parte mais fácil acessada. O emocional é a segunda parte, não é tão visível. Agora, que é uma parte que não é nada visível, é bem mais profundo, né? Então, tem esse nível, tem sim, Tony. Porque no final, não é sobre o que você pensa ou o que você sente. Não, é sobre o que você passou a acreditar sobre quem você é. Aqui, aqui está o detalhe de tudo. Aqui está a transformação. Aqui está a reconciliação. Aqui está o resgate de identidade. E aqui entra o espiritual. A parte mais linda, que todas as formações ignoram ou não trabalham de verdade, não aprofundam, não envolvem, não criam ambientes espirituais onde Deus possa intervir, agir, onde o Espírito Santo se revela. Né? Então, quando você olha pela base bíblica, o problema central não é apenas comportamento desajustado. Lá deixa muito claro, é identidade desalinhada. A pessoa começa a viver baseada nas experiências que teve, no que aconteceu e nas interpretações, nos pensamentos que construiu. E não, na verdade, ela deixa de olhar sobre quem ela é diante de Deus. E aí acontece um ponto que é de grande dano. Se você não entender o que eu vou falar agora, tanto você quanto seus pacientes ainda vão viver prisões, por mais que com alívios, por mais que com benefícios gerados, dado seu esforço e tudo mais, mas estamos falando de liberdade, porque Cristo veio para que fôssemos libertos, tá? Então vamos lá. Qual é o ponto, Tony? Deus conhece todos os meus pecados, todo o meu passado, toda a porcaria que eu já fiz, toda a parte falha e podre minha que ainda existe em mim. Só que Ele me chama pelo nome. Ele me chama de filho. Ele não me chama pelo que eu vivi, pelo que eu fiz, pelo que aconteceu. O inimigo, sim. Ele me chama sempre pelo meu pecado, pelos meus erros, pelas minhas falhas, não pelo meu nome.
Entenda, sempre que alguém ou algo te chamar por essa, por essa, por essa denominação, por essa classificação, melhor dizendo, não vem de Deus, porque Deus te chama pelo nome. Então, se você não entender de quem você é filho, se você não entender quem é seu pai, se você não entender que você é herdeiro, se você é filho de um Deus e continua vivendo junto com os porcos, comendo comida de porcos, você não entendeu quem é seu pai. Você não entendeu. Não, não. Você não pode aceitar menos que a vida de um príncipe. Porque você é um príncipe, uma princesa. E eu quero que você viva isso para que você ofereça isso para outras pessoas, né? Então entenda, a pessoa precisa saber quem ela é diante de Deus. Porque quando ela entende isso, ela passa a agir como alguém realmente que sabe a vida que tem, a vida que merece e o que Deus pode fazer. Agora, quando a pessoa não sabe disso, ela não entende isso, ela continua agindo como alguém limitado, inseguro, travado, quando na essência existe uma identidade de filho, de propósito, de valor que não está sendo acessado e explorado. Então eu estou convidando vocês não só para serem terapeutas, eu estou convidando vocês para viver isso de verdade e para oferecer isso para outras pessoas. Tá? Então entenda, enquanto essa identidade não é alinhada, qualquer mudança fica instável, superficial, incompleta. Qualquer. Pode ser a formação mais incrível, a linha de atuação mais incrível, se não tiver espiritualidade envolvida, não há mudança real, não há mudança plena, tá? Você até consegue melhorar alguns momentos, algumas áreas, alguns pontos, mas no longo prazo tudo corre muito risco de voltar para aquilo que era antes. Porque se você não entender quem você é, qualquer coisa te coloca em dúvida e você pode voltar a acreditar naquilo que te aconteceu, naquilo que te fizeram. E é exatamente por isso que tanta gente melhora por um tempo e depois volta para o mesmo lugar. Tem muito curso, muita formação que gera um impacto na hora na vida das pessoas e a pessoa, uau, meu Deus, que resultado, como eu estou me sentindo bem. Só que aí com o decorrer do tempo, regressa. Por quê? O espiritual ignorado. A parte mais importante, mais essencial do ser humano, do indivíduo, foi ignorada. É como eu lavar meu carro, é como eu, vamos limpar ele todo, trocar o óleo e for viajar, mas não ter abastecido o carro. O que adianta? Tá lindo, tá perfeito. Fiz revisão e tudo, mas não tem o combustível. E aí o ciclo continua porque a estrutura não foi alterada. Não foi alterada. Então, é exatamente aqui que as pessoas falham. Quando você só trabalha só o pensamento, você ganha consciência. Mas sob pressão, o padrão retorna. E consciência em excesso, sem ações, gera frustração, desânimo, cobrança, peso. Então, é arriscado também. Então, quando o trabalho é só emocional, você acessa a dor, entende, gera alívio, mas não sustenta a nova estrutura. E quando trabalha só espiritual, você se fortalece, se anima, mas muitas vezes não consegue traduzir isso em mudança prática e consistente, em alta responsabilidade, mudanças reais. E o ciclo continua porque a estrutura não foi alterada, ficou incompleta. Tem melhorias, mas não chegou no potencial, não mudou real a vida, não realinhou, não resgatou a identidade. Tá? Agora, quando você começa a trabalhar mente, emoção, identidade espiritual de forma integrada, você não está mais tentando corrigir um comportamento isolado. Você está mudando a base que sustenta esse comportamento. E quando a base muda, o padrão perde força e o ciclo deixa de sustentar. E aí sim a pessoa vive a liberdade que Cristo ofereceu, que Cristo disponibilizou para todos, desde que tenham consciência, tá? Bem, espero que você esteja entendendo toda essa conversa. Espero que esteja fazendo sentido para você, se esteja gostando. Se tiver alunos meus aqui, me deixam saber, me mandam um oi no WhatsApp, no Instagram, depois compartilhe comigo como foi a aula, tá? Bem, talvez agora você esteja começando a fazer mais sentido para você, né? Como que eu comecei, o porquê que do tema, as falas que eu tive antes e agora talvez você esteja conseguindo chegar com mais clareza, porque mesmo tentando, buscando, se dedicando, você ainda não alcançou tudo que gostaria, tudo que está disponível, tudo que talvez já foi até profetizado na sua vida, tudo aquilo que você sente queimar no seu coração, mas não está vivendo, né? E não tem a ver com falta de força, de esforço, porque você tentou.
né? Não tem a ver com falta de Deus, porque você acredita, você tem fé, você ora, você busca. E talvez também não é falta de conteúdo, porque você já teve acesso a tanto conteúdo, a tanta coisa. Talvez não é isso, Tony. Talvez eu não estou sabendo integrar, eu não estou tendo direcionamento, eu não estou tendo algo sólido. E o ponto, fica claro, o ponto aqui é outro, é falta de integração. Você tentou resolver partes, mas a sua vida não funciona por partes nem a vida dos seus pacientes. E enquanto isso não muda, você até dá alguns passos, tem alguns avanços, mas sempre aparece algo que te trava, que te paralisa ou que te faz regredir, né? Sempre tem algo puxando você de volta para o mesmo lugar. E quando você entende isso de verdade, algo muda, porque você para de se culpar, você para de se atacar. E aí você começa a enxergar com clareza o que precisa ser feito. Você começa a se acolher, decidir, se posicionar e realmente mudar, fazer algo que mude tudo isso. E aí é exatamente desse entendimento, exatamente dessa percepção, dessa compreensão de ter enfrentado isso na minha própria vida e depois ter enfrentado isso como profissional, em ver meus pacientes faz um protocolo de 2 meses, de 3 meses, uau, que mudança, e depois regredia, e depois tinha problema, e depois estava depressivo, depois estava mal, e parecia que estava tudo perfeito quando saía da sessão, saía do protocolo, e aí depois voltava, e aí e aquilo foi me incomodando. Por que adianta a pessoa sair bem e depois ficar mal? Ah, Tony, mas a vida tem coisas que vão acontecer. Não. Tem coisas que pode acontecer e magoar uma pessoa, mas não fazer ela regredir, não voltar onde estava. Tem algo errado. E enquanto eu estava sendo conivente com aquilo, eu estava mal. E eu falei, não, eu preciso fazer algo. Busquei conhecimento, busquei informações, fui fazer curso de teologia. Ah, hoje faço filosofia, faço neurociência. Ok, mas e aí? E aí? E a mudança? Eu sou limitado, eu não chego em todas as pessoas. E aí então nasce a TMS. Nasce a TMS da minha experiência comigo mesmo, como pessoa, como profissional, da ausência que eu sentia nos cursos e também nasce da experiência em ver as pessoas que eu atendia e acompanhava, tudo que elas precisavam, né? Então a TMS nasce não como mais um curso, mas como o curso. Não é só mais uma teoria, né? Mas sim uma resposta para esse problema que você acabou de enxergar e entender aqui comigo. Porque não fazia sentido continuar tratando o ser humano de forma fragmentada para mim. Não, esperando o resultado completo se eu atendia só a metade do que compõe a pessoa. Então a TMS é uma formação que organiza tudo isso de forma clara, estruturada e profunda, psicanálise, PNL, TCC e espiritualidade. Então ela te ensina a trabalhar a mente, emoção e espiritual de forma integrada e na prática, mas não só para você entender, para você realmente aplicar, tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. A TMS convida você primeiro a viver, a organizar, a resgatar tudo isso que eu estou falando e aí depois ofertar isso na vida de outras pessoas. Então é uma mudança de nível. Você sai de alguém que tenta juntar informações para alguém que tem um caminho, uma estrutura, um passo a passo, ferramentas, uma direção. Então aqui muda tudo, tá? Dentro da TMS, tá? Muita gente aqui talvez está na introdução. Eu acredito que vai ter alunos aqui da TMS. Inclusive uma delas, mandei mensagem, queria muito que ela estivesse aqui para compartilhar um pouquinho, que é a Jesuína. Mas infelizmente ela não pôde estar aqui hoje. Acredito que ela não vai estar aqui na live. Mas tem pessoas da introdução. Então tem uma diferença. Introdução à terapia cristã é um cursinho básico para filtrar pessoas e qualificar pessoas e elas entenderem o que é a TMS. Tá? Ela não é a TMS. Então estou falando da TMS, a formação completa, com certificação pela Faculdade FACOP, Faculdade de São Paulo, seríssima, mais de 22 anos atuando no ramo de ensino. É um certificado pela faculdade com selo MEC, é uma formação reconhecida pelo MEC. Então, dentro da formação TMS, você vai unir tudo isso que eu estou falando. Só que você não vai simplesmente acumular mais informação, não. Você vai aprender a enxergar e conduzir o processo dessa transformação e de uma forma estruturada em si. Antes de olhar para o outro, você vai olhar para isso, olhar para a formação, olhar para você e depois olhar para o outro. Então você aprende a identificar bloqueios emocionais com precisão, entende o que realmente está por trás de cada comportamento, aprende
a ter um olhar espiritual para todos os bloqueios, aprende a reprogramar padrões de pensamentos de forma prática, utilizando princípios bíblicos sólidos que fazem sentido na vida real, trazendo o contexto da PNL para tudo isso. Você consegue acessar raízes emocionais mais profundas, não só tratando o que parece, mas indo na origem do que sustenta aquilo. Então, ao mesmo tempo, você alinha isso com a sua identidade espiritual, com base bíblica, entendendo quem você é de verdade, como isso se reflete na forma como você vive e conduz a vida de outras pessoas, né? Então, é a partir dessa integração que você começa a desenvolver a capacidade de conduzir processos processos reais, não coisinhas superficiais para gerar alívio não e falsa mudança que depois volta tudo a estaca zero. Não. Mudanças reais de transformação, com segurança, com clareza e com direção, tá? Porque no final não se trata só de aprender mais, não se trata só de ganhar dinheiro e ter pacientes, não, se trata sobre vidas. E aí você não vai sair daqui, nem dessa aula hoje, nem com um pensamento superficial, com entendimento falho, não. E nem só com um pouco mais de conteúdo, não. Eu quero que você saia daqui consciente, com decisões e capacitado, tá? E para isso, eu quero aqui agora compartilhar com vocês, deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho da TMS. Então eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Essa aqui é a plataforma que você já deve conhecer, quem já é aluno, né? Academia da Mente, onde tem vários conteúdos aqui. Quem não é aluno e quer ter acesso, gente, é uma plataforma completa, tá? Com vários conteúdos. Aqui você tem prestação de serviço, mentorias. Mas deixa eu falar aqui, ó. Quem está fazendo a introdução à terapia cristã tem esse acesso aqui, que são 17 aulas, certo? Ok. E quem está fazendo a TMS? Tony, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Inicialmente, porque nós vamos ter mais conteúdos, mais módulos, mas inicialmente nós temos 10 módulos. Vamos lá, Tony. Nós temos aqui a introdução, que é exatamente esse mesmo conteúdo aqui, que está aqui. Depois nós temos o módulo 1, que é Fundamento Messiânico da Terapia. Depois, Psicologia Aplicada e Ferramentas Avançadas. Depois, Sessões Especiais e Transtornos Atuais, o que as pessoas têm vivido atualmente. Pulei aqui. Depois, ferramentas avançadas de interseções e prática messiânica. Depois, Tony, estrutura essencial de sessão terapêutica. Depois, psicodrama messiânico avançada e dinâmicas de grupo. Depois, supervisão ética e consolidação da prática messiânica. Depois, Tony, formação teológica essencial. Depois, Tony, estrutura do cérebro e corpo, como o corpo comunica e os pontos de detalhes, pontos cegos que ninguém vê das emoções, dos pensamentos. E módulo 10, técnicas avançadas da PNL, psicanálise, TCC e neurociência. Tony, tudo isso? Tudo isso. Inicialmente, mas ainda tem outros conteúdos, porque quem tem acesso à formação completa recebe de presente a anamnese cristã, uma ferramenta de anamnese única com prompt de inteligência artificial que faz uma leitura geral sobre todo o seu paciente e permite você ver o que em palavras não estava escrito. Você vai receber também outros conteúdos, você vai ter conteúdo como Uma Vida com Propósito, que são 43 aulas sobre como entender o propósito da sua vida. Você vai ter acesso à teorapia, que são estudos de teologia juntando com a visão de terapia. Vai receber de presente também o meu livro, Aprendendo com os Meus Erros. Tem de presente outros conteúdos aqui também, juntando os cacos, MAP, insights de um terapeuta. São mais de 110 aulas, 110 insights para você ter insights e compartilhar isso em sessão. Sabe aquelas viradas de chave, aquelas falas com impacto? Então você tem 110 aqui, 110. Mas vamos lá. Dentro das aulas, parte de introdução aqui, você tem 14 aulas. Quem está fazendo introdução já conhece, né? Mas quem não está fazendo, ó, você tem aulas onde traz todo o início, o porquê da psicologia, onde inicia, como começa, quem são as principais pessoas e mentes por detrás da psicologia que deram início, e tudo isso sempre conectando com a visão cristã, sempre adaptando, ajustando, tá? Então, aqui, aula pra caramba, conteúdo pra caramba, isso é só um módulo introdutório. Depois, Tony, nós temos 9 aulas de fundamentos messiânicos da terapia. Tony, são aulinhas? Não, são aulinhas não. Não é a aulinha qualquer não, ó.
18 minutos. Vamos lá, aula de 20, 30 minutos, 50 ou 40 minutos. Nada de aulinha superficial, nada. Tony, módulo 2, 11 aulas. Módulo 3, 9 aulas. Módulo 4, 6 aulas. Módulo 5, 20 aulas. Não, deixa eu abrir esse módulo 5 aqui. O que tem no módulo 5? Vamos lá? Vamos lá então. Módulo 5, primeira aula, os primeiros passos da abordagem, posicionamento e oferta de uma consulta. Aqui, antes mesmo de você ter um paciente, como se posicionar, como atrair essa pessoa, realizando a consulta, estratégias pré-talk, formulário, teste de bloqueios. Aqui eu ensino você a ter acesso e como usar a ferramenta de identificação de bloqueios emocionais, 12 bloqueios para você entender, compreender e saber como tratar, como usar o identificador de bloqueios, como usar a anamnese cristã detalhada, aula sobre escuta ativa e intervenção, estrutura ideal de sessões, que eu ajudo você a construir um começo, meio e fim com sessões estruturadas, ferramentas aplicadas durante a sessão. Tony, dentro da sessão, ferramentas para aplicar. Isso. E quantas? Vamos ver aqui junto. Vamos lá, PDF da aula, que é a apostila. Aqui é uma imagem representando o esquema. Aqui um manual de como usar as ferramentas, explicando detalhe a detalhe por cada ferramenta. E aí nós temos uma ferramenta, Encontro com Deus Pai. 2, Desbloqueando Relacionamentos. 3, Desbloqueando o Sentido da Vida. 4, Desbloqueando o Perdão. 5, Desbloqueando o Familiar. 6, Desbloqueando o elo com os pais. 7, Cinema da Vida. 8, Desbloqueando a permissão. E 9, Desbloqueando o amor próprio. 9 ferramentas para você usar conduzindo o seu paciente em uma terapia, em um momento terapêutico, onde ele constrói, onde ele resgata emoções, memórias e ressignifica tudo isso. É assim, fora de outro mundo, é só aqui, é algo exclusivo, tá? Bem, aula 8. Ferramentas aplicadas fora da sessão. Única formação onde vocês vão ter uma biblioteca que chama Arsenal Terapêutico com 90 ferramentas. Tony, preciso de ferramentas. Vamos lá, só ferramentas autorais do Tony. Vamos lá então. Tony, ferramentas que eu tenho aqui. Desafio de 60 dias para mudar e ter resultados. E-book sobre bloqueios emocionais. Aqui eu quero entender sobre os bloqueios. Planejador anual de metas. Eu quero planejar a minha meta. Roda da vida. Eu quero fazer uma pesquisa de como está a minha vida, os pontos a melhorar, onde está bom, onde não está. Análise do ego. Pirâmide de valor. Ferramenta de excluir, pausar e iniciar. Gente, é ferramenta. É ferramenta para você, cada sessão, ter algo para poder aprofundar. E o seu paciente não é trabalhado só durante a sessão. E aí você fica lá 6 dias sem falar com ele, perdido, você não sabe o que está acontecendo. Não, não. O paciente passa por uma sessão, você investiga algo, olha para algo e aí tem uma ferramenta para concluir ou para aprofundar ou para iniciar um tema novo. Então, ferramentas reais, práticas, simples, que fazem a pessoa olhar, participar, notar, realmente se envolver no processo. Então tudo isso aqui, ó, sem você ter que preocupar com nada. Única formação que vai entregar tudo isso aqui para você. Única. Fora isso, vamos lá, Tony, vamos continuar aqui no 5, aqui, que são 20 aulas aqui que eu fiquei de cara. Vamos lá, ferramentas dentro, fora, sim, tá aqui. Também técnicas de respiração, ferramentas sobre respirar, encerramento de um protocolo, como encerrar, estudo de casos avançado, situações sensíveis, resistência e manejo de AB-reação. O que é isso, Tony? Como lidar com pessoas em crise quando tiver uma reação acima... Vai ter aqui também. Aulas extras, Tony. Quais são as aulas extra? Tony, como criar um formulário no Google? Operando ferramentas como o Excel. Como usar o Excel, como construir o identificador de bloqueios, como usar a ferramenta, Tony, para mim fazer uma gestão de todos os meus pacientes, de cada sessão, tudo está acontecendo. Dicas, Tony, de como eu abordar, como eu explicar, como eu fazer leitura corporal e saber fazer rapport, me comunicar de igual para igual, gerar conexão. A aula aqui, como aprender Excel do zero. Para quem ainda não tem. Aqui, como usar o Google Meet, Tony, para fazer reuniões, terapias online. Aqui, e Tony, como conseguir extrair todo o resumo de cada
de cada terapia, de cada sessão, eu poder não precisar ficar anotando e eu conversando com a pessoa e no final eu ter um resumo de tudo que foi conversado para me salvar e registrando ali. Tem aula aqui também de como usar a inteligência artificial ao seu favor para que você saiba como fazer tudo isso. Isso só no módulo 5. Só no módulo 5. Lembrando, vai ter mais módulos para vir, tem mais conteúdos que vocês vão ter acesso aqui, que está vindo, e outros que já estão aqui também. E detalhe, com certificação do MEC e da faculdade Facop. Tem noção disso? Não, vocês têm noção disso? Então assim, tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão gostando do que eu estou falando? Se quem ainda não entendeu, não faz nem a introdução, ou quem faz a introdução quer avançar, quem quer ir para a introdução, quem quer tomar uma decisão de avançar, pode fazer a leitura aqui, ó, do QR Code, faz a leitura aqui, e aqui você vai falar direto no meu WhatsApp, falar comigo sem vendedor, sem... Não, eu e você, nós vamos conversar, eu vou entender o melhor caminho, a melhor forma, mas para você tomar uma decisão e avançar. E detalhe, eu quero deixar um bônus. Quem falar que vai avançar, eu vou dar de presente acesso à mentoria alma inteira, que é para você viver um processo com você mesmo. E você reorganizar um monte de coisa e ir muito mais leve e com muito mais qualidade atender as pessoas ao seu redor, tá? Então, tem aqui o QR Code, fica à vontade para você ler, para você falar comigo, enfim. Tem também minhas redes sociais, né? Então pode ir lá no meu Instagram também. E, bem, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da plataforma. Queria convidar aqui algum aluno para poder falar, mas acredito que da formação não tenho, só tenho pessoas aqui hoje que eu estou vendo só da introdução à terapia cristã, né? E, gente, é isso, né? A aula de hoje era trazer esse entendimento, trazer esse alinhamento, a importância da integração, apresentar melhor para vocês a TMS. E se isso fez sentido para você, se em algum momento você se viu no tudo isso que eu falei e quer mudar, quer iniciar essa profissão, ou quer fazer uma transição, ou quer realmente se tornar um terapeuta cristão de verdade, né? Por mais que já tenha uma formação, já atua, mas quer integrar tudo isso, então talvez você tenha percebido que esse é o seu próximo nível. Algo que você realmente precisa, e não pelo certificado, mas pelo conhecimento, pelo suporte, por tudo que vai ser entregue aqui, por todas as ferramentas, tá? Então não é sobre aprender mais por aprender, é sobre viver isso de forma prática e ter estrutura para gerar transformação real, e primeiro na sua vida, e aí sim depois na vida de outras pessoas. E é por isso que hoje eu estou abrindo essa oportunidade para você entrar na formação completa TMS, tá? Nela você vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu te apresentei de forma organizada, aprofundada e aplicável. Além disso, você vai receber o certificado, sim, claro, certificado é bem-vindo, com selo MEC, que já te capacita e te autoriza a estar atendendo sem risco, né? Você vai ser um profissional qualificado e você vai ter acesso a todas as ferramentas e muito mais coisas que, se eu for ficar falando aqui, é até cansativo e chato, né? E tudo isso vai te dar direção no seu processo, não só de aprendizagem, mas de prática. Só de ferramentas você tem 90 ferramentas práticas para usar com você mesmo. Tem noção? No seu dia a dia, na sua vida. Então, o investimento dessa formação hoje, da formação TMS, para quem chega perdido, quer ir direto para a formação, Tony, 2.990. Só que para quem já está fazendo a introdução à terapia cristã, o valor é de 1.590. 1.590. Tony, eu ainda não faço a introdução. Posso fazer a introdução e garantir esse valor? Sim, eu vou deixar esse ano todo o valor de 1.590. Não quero te apressar. Quero que você haja no impulso. Tony, usa técnica de escassez para gerar urgência. Não. Quero ninguém tomando as coisas por impulso, reagindo. Quero que seja uma decisão consciente. Só que, se alguém decidir ainda essa semana avançar, eu vou presentear com a mentoria alma inteira. Tá? Então, além de estar ganhando desconto, então você ainda vai ter uma decisão que vai levar você para um ambiente muito mais completo, porque quem se posicionar essa semana vai ganhar essa alma inteira, que é um conteúdo transformador, para viver uma experiência profunda primeiro dentro de si, tá? Então, se faz sentido, você ainda pode parcelar isso tudo em até 12 vezes. 12 vezes, tranquilamente já ter acesso a tudo, tá? Porém, agora mais do que valor, isso é sobre decisão. Antes de você tomar qualquer decisão, eu quero muito deixar claro que você tem um espaço para ir lá no meu WhatsApp, para ir lá no meu Instagram. Tira a dúvida, fazer perguntas. Tony, eu quero entender isso. Tony, tira a dúvida que você quiser, faça a pergunta que você quiser.
Estou de cara limpa e estou me expondo aqui com total tranquilidade de que eu estou te apresentando o meu melhor. O melhor do que eu já vi, o melhor do que eu já estudei. Eu reuni tudo, eu juntei tudo, melhorei, adaptei, trouxe. Me preocupei em trazer essa parte espiritual para realmente ter algo profundo e completo, tá? Então, agora, no final de tudo isso, fica claro, depois da TMS você não precisa de mais nenhuma informação. Você vai ter tudo que precisa. É capaz alguém do absoluto zero, Tony, sair da TMS atendendo? Totalmente, com tudo que precisa. Tudo, tudo. Ah, Tony, mas eu quero informação, eu quero buscar, eu quero me aprofundar. Ok, mas não é necessário para atuar e ter resultado real. Não. Agora eu quero buscar mais, eu até aconselho, né? Mas não por vício, não por fuga, não por necessidade para ter resultado. Não. Mas sim para ter mais resultados, para avançar mais. Então, ok. Então, a partir de agora, o papo é: Tony, eu quero, eu decido, me ajuda, eu quero dar um jeito e eu quero começar, tá? Porque você pode continuar do jeito que você tá? Pode. Buscando, tentando, juntando pedaços, trabalhando as pessoas pela metade e até vai ter avanço e resultados, mas sempre limitado e nesse mesmo ciclo e correndo risco de regressão. Ou você pode escolher dar um passo diferente, um passo com direção, com estrutura, com profundidade e começar a viver uma transformação que não só fica na teoria, na superficialidade, né? E aí, quando você faz isso, não é só a sua vida que muda. Quando vocês tomam uma decisão de realmente viver uma experiência profunda, completa, de valor, você sabe que o impacto não se limita na sua vida, mas todos ao seu redor, todas as pessoas que você vai atender também. Então, você se torna alguém capaz de acessar pessoas, de compreender dores de maneira real e conduzir processos reais de restauração. E isso tem que começar em você. Não tem como oferecer aquilo que você não viveu, né? Isso tem que começar em você. Então a pergunta não é mais se funciona. A pergunta é: você vai continuar tentando sozinho ou pelas metades, incompleto? Ou você vai se posicionar para viver isso de forma completa e oferecer isso para as pessoas que confiam em você, que buscam por você, pela sua ajuda, tá? Bem, era essa aula que eu tinha para entregar hoje, era esse o assunto, era esse o tema. Espero que tenha feito sentido, agregado com vocês essa aula. Espero que vocês tenham gostado também da oferta, da oportunidade que estou entregando aqui, do desconto, do presente, do bônus. E eu estou de braços abertos para acolher vocês. Em breve quero fazer encontros, aulas só com alunos da TMS. Tem muita coisa que eu quero aproximar. E detalhe, que eu já vou deixar bem claro aqui. Essa formação ela tem como objetivo realmente gerar um caminho onde a gente possa nos abençoar. Então, não só com conhecimento, não só os nossos pacientes, mas até mesmo com o sentido de movimento. Eu não quero só alunos, eu não quero só pessoas para pegar certificado, eu quero pessoas que se levantem como soldados junto comigo para guerrear juntos, para criarmos um movimento onde todos vão se beneficiar, tanto em conhecimento, tanto em impacto, tanto em conquista, crescimento, como até mesmo financeiramente, tá? Então deixe bem claro que tem algo novo nascendo e você está sendo convidado para fazer parte disso desde o início. Então meu convite está aqui, estou de braços abertos e vou ficar muito feliz e me sentir realmente privilegiado se você me escolher para te acompanhar e ser seu professor, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, fica todo mundo com Deus e espero nos vermos em breve. Foi, fica